Vamos, se o anjo nos valeu, valei-nos São José. Peço perdão a todos, mas chegando ainda em tempo, tudo na ordem da graça. Para quem não me conhece, meu nome é Rodrigo Carvalho, sou natural de Sete Lagoas, casado há 6 anos, pai de 2 lindas filhas que estão lá em Sete Lagoas, casado com uma esposa mais linda do mundo, a mulher mais linda do mundo, chama Cíntia Moura, que está lá em casa lá, pai de Maria Cecília e Sara, que completou 11 meses, Maria Cecília tem 4 aninhos. Tenho a graça de participar, fazer parte da Renovação Carismática Católica, sou do grupo de oração Trindade Santa, e hoje o nosso grupo de oração está em comemoração também, o grupo de oração que foi fundado a partir do nosso, que é Unidos ao Sagrado Coração de Maria e de Jesus, está completando 7 anos, fica lá o meu abraço. Minha irmã Vera chegou aqui, que está aqui à frente, é do grupo de oração, está aí tirando foto, e hoje em especial temos aqui a presença do meu querido irmão Felipe Martins, que também vai ter uma palhinha conosco aqui, porque nessa noite, padre, como eu disse, é para falar sobre São José. Por isso pega comigo a sua Sagrada Escritura, lá no Evangelho de São Mateus, no capítulo 1, versículo de 19 a 25, Bíblia da Ave Maria, está na página 1281, Evangelho de São Mateus, capítulo 1, versículo de 19 a 25, e peço também orações nesse período de biênio, estou como coordenador da RCC da Diocese de Sete Lagoas. Então, convido você a ir ficando de pé, vai ficando de pé, porque nós vamos ler esse perícope, esse pequeno pedaço do Santo Evangelho, e o tema é São José, esposo da Virgem Maria, e hoje o impossível da devoção. Amém? Leitura do livro de São Mateus, o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus, glória a vós, Senhor. José, seu esposo, era homem de bem, em outras traduções, homem justo. Não querendo difamar a Virgem Maria, resolveu rejeitá-la secretamente. Enquanto assim pensava, eis que um anjo do Senhor lhe apareceu em sonhos e lhe disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria por esposa, pois o que nela foi concebido vem do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, a quem porás o nome de Jesus, porque ele salvará seu povo de seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor falou pelo profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, que se chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Despertando José, fez como o anjo do Senhor lhe havia mandado, e recebeu em sua casa sua esposa, e sem que ele tivesse a conhecido, ela deu à luz o seu filho, que recebeu o nome de Jesus. Palavras da nossa cura e da nossa salvação. Uma salva de palmas para a palavra de Deus. Amém. Podemos assentar. Se o anjo vos valeu, valei-nos São José. Meus queridos irmãos e irmãs, nessa noite nós vamos falar da pessoa, do homem mais justo, do mais gracioso homem criado pelo nosso Deus, claro, depois de seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos falando do mais santo de todos os santos, do glorioso, do santíssimo São José. Deus, como vai dizer São Tomás de Aquino, ele quando vai dar uma graça, uma missão a alguém, ele eleva essa pessoa, ela tem a dignidade para receber essa missão. E aqui, como veio dizer o nosso querido Padre Oscar, José recebeu a missão de ser o exemplo de homem para todos nós homens. Ele recebeu a missão de ser o que é o dever de um homem, de um esposo, e é dividido em 3 partes. O que a igreja nos ensina? O homem, ele deve ser o provedor, ele deve ser o diretor espiritual e ele é o protetor da sua família. Vamos repetir? O provedor, o diretor espiritual e o protetor da sua família. Eu não estou escutando hoje, o povo acho que está com um pouco de frio, a gente atrasou, padre, mas o povo, ele tem que ser o quê? Prover, ele provém.
é ali, vai dar o sustento. Ele tem que ser o diretor espiritual da sua casa, e ele tem que ser também o protetor. José, ele foi escolhido por Deus. Aqui nós vemos que quando São José recebe a notícia de que a sua esposa, a Virgem Maria, estava grávida, ele pensa em abandoná-la em segredo. Meus queridos, e eu começo então de trás para frente aqui dizendo do protetor. José, ele, se vocês não sabem, há um costume da lei judaica na época, que para se casar, as famílias se reuniam e eram 6 dias de festa. Imagina só, eu nem fiz festa no casamento e já foi um custo para conseguir conquistar. Imagina quem faz festa, né? No costume judaico eram 6 dias, as famílias do noivo, a família da noiva iam, eles acampavam, ficavam 6 dias de festa. Nesses dias, a noiva não aparecia durante os 5 primeiros dias. Na festa judaica, ela aparecia apenas no 6º dia, aonde tinha toda essa cerimônia de cada dia. Eles, depois de estarem casados, o que acontecia? Os familiares iam embora, e os noivos também, os noivos também iam embora, e era o mínimo 3 meses a mulher casada ainda ficava na sua casa, e no máximo 1 ano, o noivo também ficava na sua casa. Quando vai a Jerusalém, o padre foi lá, tem a casa de São José com a carpintaria, e tem a casa de Nossa Senhora, é 90 metros de distância. Então José ficou lá quietinho. Há uma piedade dos evangelhos apócrifos, que diz sobre como Maria, Nossa Senhora prometida a José. Maria foi ali desde os 3 anos dedicada ao templo, e ela cresceu em virtude, ela foi entregue, eram as virgens do templo, então eram muito desejadas, porque eram mulheres muito virtuosas, graciosas, como é a Virgem Maria, na sua humildade, escondida de Deus, se dedicando totalmente a Deus, com certeza conhecida. Quando vai ter ali, eles tinham as varas na mão, e o sacerdote distribui a vara de São José, aquele ramo de São José, flore, e ali é um sinal de Deus de que ela seria casada. Então parece-me, pelo que diz alguns da tradição piedosa, foi nesse período que Nossa Senhora, estando em casa, recebe o que? A visita do arcanjo. E a palavra de Deus diz em Lucas que é assim que ela recebeu a notícia que Isabel, sua parente, estava grávida. Ela foi às pressas e ficou lá por 3 meses. Quando volta, José fica sabendo: meu Deus, tão santa. O protetor quer a proteger pela primeira vez, ele não duvida da Virgem Maria, mas ele tinha 3 escolhas pela lei judaica. A primeira escolha, ele poderia, se a mulher engravida antes de coabitarem, ele pode, primeiro, apedrejar a mulher à morte. Era o costume judaico da época, morrer apedrejada. Segundo, gritar publicamente que não é o pai daquela criança e rasgar todo aquele, acabar com o matrimônio. Ela seria envergonhada. Ou terceiro, é como se ele assumisse a culpa de ser o pai da criança e abandonava em segredo. A vergonha ia toda para ele. Escutando um dia um fundador dos Arautos do Evangelho, ele disse algo muito belo. José não duvidava, mas por um momento talvez ele se ache indigno diante do mistério daquela santa consagrada ao templo. O que acontece? Por que está grávida? Claro que já tinha chegado a José as notícias de que Isabel, e como foi o nascimento de São João Batista, onde estava a Virgem Maria. Então, na sua primeira aflição, ele quer proteger. Protetor. Homem, você tem protegido a sua casa? Homem, você tem protegido a sua família, os seus filhos? Você tem protegido o seu matrimônio? Porque muitas vezes nós, diante de fofocas, queremos destruir, e a primeira coisa que José fez foi querer proteger. Ele assumia a culpa, porque era um homem justo, é um homem santo, é o Santíssimo José. E a primeira coisa que nós temos que ter em mente, que José, ele é o protetor. O Papa Paulo VI, se não me engano, proclamou São José como o protetor da igreja. Papa João Paulo II afirma isso, Pio IX afirma isso. O protetor do corpo místico de Cristo, ele protege, e ali ele recebe o consolo, porque é um homem santo, é um sonhador, e em sonhos,
Nós vimos aqui a primeira coisa, um dom especial que São José tinha, da conversa, ali do diálogo com Deus através dos sonhos, e não apenas isso, do discernimento dos espíritos. Vai dizer São Bernardo de Claraval que São José, ele possuía todas as virtudes que Deus poderia dar, todos os dons, todas as virtudes. Então José recebe essa mensagem do arcanjo: acalme-se, José, o que ela está gerando é fruto do Espírito Santo. E José, meus queridos, ele como protetor, assume o papel de proteger a sua família. Vai nos dizer a palavra que assim, quando ele foi para cumprir o recenseamento, ele leva a Sagrada Família para Belém, ele procura hospedaria, porque chegou o dia de Nossa Senhora dar a luz, e não encontra. É ele quem prepara todo o local para o nascimento de Cristo. Eu sigo muito na parte da piedade, naquilo que a gente estuda, porque eu acredito diante de tantas coisas que acontecem na caminhada, porque eu já vivi, e aqui nós vamos falar um pouco sobre isso. Diz a passagem que quando José foi correr buscar uma parteira, quando ele volta, o menino Jesus já estava nos braços, porque o parto de Nossa Senhora é algo escondido, porque permaneceu virgem para sempre, ela é pura. Ano de 639, Concílio do Vaticano, a virgindade perpétua, antes, durante e depois do parto. E a Virgem Maria é a toda pura, ela é a toda santa. Então quando José chega, aquele parto, algo divino já tinha acontecido. Eu acredito muito nisso. É da piedade da igreja, acredite aqueles que quiserem, mas eu acredito piamente. Ele protege a Sagrada Família. Vai dizer a Sagrada Escritura que depois que ele recebe outro anúncio dos anjos em sonhos: José, acorda, toma tua esposa e teu menino e vá para o Egito, porque Herodes quer matá-lo. E vai dizer a passagem que José, ao mesmo momento, no meio da noite, já estava ali com a sua esposa, ele toma o menino, poderia ter alguns meses, porque ele já tinha sido apresentado ao templo. Ele toma o menino e vai para onde? Para o Egito. É o Deus que vai curar também toda a passagem do povo do Egito. Mas diz a história, que alguns historiadores entendem que José ficou mais ou menos 7 anos no Egito. Lá ele não tinha parente, lá ele não tinha conhecidos, lá ele passou dificuldade. Isso é para você, papai aí, ó, homem de casa, mulher também. A Sagrada Família de Nazaré passou dificuldade. Quando chegou lá não tinha como, contou com a providência diária, como contou sempre. Existe um beato, um padre santo, que mesmo sendo padre, ele foi para o Egito, sem que ninguém soubesse que ele fosse padre, e quis viver lá, para viver o que Nosso Senhor viveu no escondimento, passando as penúrias do Egito, num lugar distante, num lugar desconhecido. Talvez é você que está trabalhando num lugar desgastante, num lugar cheio de fofoca, num lugar onde não tem Deus, mas Deus está contigo, porque José também está contigo. E nesta noite, o São José quer proteger você, de onde você estiver no seu trabalho, porque ele também passou isso, passou as penúrias daquele que estava com um filho pequeno, com uma mulher, num lugar desconhecido, longe do seu povo, mas permanecia fiel. Fala o que está do seu lado: permaneça fiel, meu querido, permaneça fiel, minha querida. Ele protege a família, e depois revelado em sonhos novamente. E olha a disposição de José, ele levanta no meio da noite, ele levanta no meio do sofrimento, ele não tem tempo ruim para ele estava lá. Homens, acordem para a masculinidade, protejam a sua casa, protejam a sua família. Satanás está destruindo. Quantos os casamentos que estão acabando? Lá no meu serviço está uma devastação. Os homens começam a ficar bambos e ficam loucos. Você tem que ser o primeiro protetor da sua casa. Homens, repetem comigo: valei-me São José. Valei-me São José. Valei-me São José. E ele retorna e vai para Nazaré. A segunda coisa, tem que ser o quê? Diretor espiritual. A Sagrada Escritura diz que quando nosso Senhor Jesus Cristo vai para Nazaré, ele entra na sinagoga em dia de sábado, e está escrito no Evangelho de São Lucas, como de costume. E diz a passagem também, em que Jesus, ele pega o livro do profeta Isaías, mas aqui nós pegamos, é fácil, você vai lá, está dividido. Na época de Jesus era pergaminho, era enrolado, e o livro do profeta Isaías é o mais longo, era um pergaminho, era um rolo.
Isso mostra a destreza de nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele pega o regaminho certo e abre na página certa, que Ele queria ler aquela passagem, como de costume. Com quem que Ele aprendeu isso? Aí na sinagoga, como de costume? Com quem que Ele aprendeu a destreza dos livros? Claro, com sua mãe também, mas principalmente com o seu pai, porque era dever do pai, era dever do homem levar o filho. Nós vemos aqui a piedade, nós vemos o diretor espiritual, porque ele era judeu, a salvação veio dos judeus. São José levando a Virgem pura e imaculada para a apresentação no templo, para a purificação da Virgem Maria do sangue, porque era um costume judaico. Nós vemos que ele era piedoso, ele cumpria ali. Nós vemos na passagem quando São José vai apresentar o menino Jesus ao templo com os 12 anos, vai a Jerusalém, era uma caminhada longa saindo de Nazaré, porque para os judeus a idade adulta do homem começa aos 12 anos. Quando ele retorna, fica ali desesperado, aflito, porque perdeu e encontra o seu filho no templo. O templo era o lugar que Jesus gostava de viver. Sim, Ele é Deus. Sim, Ele tem a parte divina. Não devo cuidar eu das coisas do meu Pai? Porque Jesus chamava José de pai, porque na passagem diz o seguinte, Nossa Senhora fala: meu filho, por que fizesses isso? Teu pai e eu estávamos aflitos. E Jesus responde: não devo eu cuidar das coisas do meu Pai, do Pai Celeste? Jesus sabia, mas diz que ele foi ali obediente a José em toda a sua vida. Isso mostra o que? A piedade, o que ele aprendeu, o amor à casa do Pai. Você não tem que vir à missa só aqui dia de quinta-feira, porque aqui tem um louvor. Hoje não teve músico, porque aqui eu me sinto bem. Não, é todo domingo. Se você está faltando à missa todo domingo, homem, você está em pecado grave, e você não pode aproximar-se da Sagrada Eucaristia sem confessar-se lá no pé do ouvido do padre. Faltar à missa aos domingos e dias santos é pecado. Hoje São José vem nos ensinar o exemplo de piedade do diretor espiritual, do homem que regia, porque nós somos do costume cristão judaico, e o judaico é em cima do patriarcado. Enlouquecem aí feministas, é em cima do patriarcado, porque há uma beleza, homem e mulher Ele os criou, e há uma beleza entre o homem e a mulher, há as diferenças, e nós nos completamos. Isso que é lindo. A beleza do natural de Deus, do divino, do pensado, se completam. E ali o homem, a mulher, ela vai ensinar, ela vai educar também, mas o homem tem que ser aquele do direção espiritual. Aprender como está o seu estudo bíblico, como está a sua vida com a palavra de Deus, com o Santo Catecismo. Desliga um pouco aquela televisão lá, como vai dizer São Padre Pio, aquela besta quadrada no meio da sua sala, e vai começar a rezar o terço com a sua família. Um dia o Anderson Reis pregou aqui, e eu achei muito belo. Ele trouxe uma pesquisa muito bonita. Pegaram várias famílias que frequentavam a igreja, famílias inteiras, e fez uma pesquisa como foi o início da conversão. 7% das famílias que frequentavam foram as crianças. Nasce aqueles anjos no meio da família, padre, que arrasta o pai e a mãe e fala assim: não papai, eu quero ir à missa, eu quero ir lá na Gospel Mira. E acaba que o papai e a mamãe vai arrastando. É 7%. 47% das famílias que se convertiam, que se transformavam, era através da oração da esposa. A esposa ali, como Santa Mônica, como Santa Rita, que reza para a salvação dos seus, e consegue trazer com muito custo. Agora pasmem, 97% das famílias em que o homem que arrasta, quando o homem converte, 97% dos casos ele consegue trazer a família inteira para junto de Deus. Fala com os homens que estão do seu lado: chupa essa manga aí. Seu filho está aí, está na hora de você converter, né? 97% de chance de você trazer todo mundo, a sua esposa, seus filhos. Rodrigo, está difícil. Se onde vos valeu, hoje tem alguém que vai te ajudar. São José, o maior diretor espiritual sobre a face da terra. E o provedor. Há mais de um ano nós decidimos na minha casa: olha esposa, ela trabalhava, eu trabalhava.
a partir de hoje você vai ficar. Ela falou: Rodrigo, eu quero ficar com minhas filhas. A nossa filha estava com a Aninha, mais velha, Maria Cecília, que hoje tem 4, estava adoecendo demais. Eu quero ficar para cuidar. A filha tem necessidade da mãe. Tinha pessoas maravilhosas que estavam cuidando dela, mas estava adoecendo direto. Então eu falei: em nome de Jesus, hoje eu trabalho e você fica em casa com as nossas crianças. Uma benção. Tem 2 anos. Depois dessa pandemia, eu resolvi voltar para perto de casa. Eu trabalhava bem, ficava viajando tanto, né, padre? Às vezes chegava aqui, o padre via. Diminuiu o meu salário mais da metade, mas Deus tem provido cada momento. A palavra de Deus diz lá que São José era carpinteiro. No Evangelho de Mateus, quando Jesus está em Nazaré, as pessoas falam meio que desdém: não é esse o filho do carpinteiro? De Nazaré não vem nada. Em Lucas já fala: não é ele o carpinteiro? É por isso que alguns falam que José estava vivo ou José estava morto na vida pública de Cristo. Nós acreditamos que José já tinha falecido, mas ele era o carpinteiro, o provedor, e ensinou seu filho a trabalhar, deu a ele uma profissão. Padre Newton, lá de Sete Lagoas, ele costuma dizer que a palavra profissão, ela vem de professar a fé. Eu dizia isso para o Felipe: Felipe, nossa senhora, olha você ver, eu chegando atrasado de novo, nessa correria, larguei serviço, amanhã pego serviço de novo, 4 horas da manhã, levo, deixo a esposa toma banho, deixa o menino, vem correndo, pega um carro emprestado, o carro está velho, vem pegar um carro emprestado para vir, e aí pega trânsito, pega não sei o que, chega atrasado. Oh meu Deus do céu, eu estou querendo viver da missão, mas não como um missionário, para ficar tão longe assim, dias e dias fora. Já fui missionário 7 anos, você me vê mais longe de Sete Lagoas, é aqui, por enquanto, mas é assim que Deus quer, e que eu quero também, porque eu quero estar próximo à minha família. É fácil? Não é fácil, mas é gratificante, quando você vê a sua filhinha rezando o texto, cantando para Nossa Senhora, não que outras pessoas vão, mas quando eu vejo o jeito das minhas filhas, da minha esposa, a presença da mãe dentro de casa é maravilhoso. Estou pedindo a graça aí da família Martin, né, que eram empreendedores, que me ajudam a empreender, né? Santa Zélia tinha o pão de Ponto Cruz, e São Luís deixou de vender relógio para vender os Ponto Cruz da família, e ali criou 5 santas na história da igreja, sem contar os outros 2 que foram para o céu, que eram os meninos que faleceram. Mas o provedor, São José Operário, quer ajudar você desempregado. Olha, em todas as vezes que eu fiquei desempregado, das vezes eu fiz promessa, e os empregos que eu tive foram providência. Valeu-me São José. Se o anjo vos valeu, valei-me São José. Você que está desempregado, papai, seja na sua profissão, como eu disse, estava aqui falando, professe a sua fé. Eu sou mecânico, tenho faculdade, tenho tudo, mas trabalho como mecânico de manutenção industrial. Eu tenho que professar a minha fé sendo mecânico, sendo advogado, sendo dentista, sendo psicólogo, sendo médico, sendo pedreiro, ajudante de pedreiro, sendo gari. A profissão que você está, professe a sua fé. Isso também está dentro do 4º mandamento, de honrar pai e mãe. Você também tem que honrar lá seu patrão, ou sendo patrão também, você tem que honrar ali, junto aos seus funcionários, professando a sua fé, o provedor da sua casa. E desses 3 pontos eu estou aqui para elevar a presença de São José, porque ele, não sabemos, a igreja não proclamou ele imaculado, não, mas ele tinha todas as virtudes, porque é o esposo castíssimo de Nossa Senhora. Ele, como um bom judeu, sabia do costume da Arca da Aliança, que ninguém poderia tocar, e ele, olhando para a Virgem Maria, a Arca da Aliança carregava símbolos, carregava coisas que Deus tocou, as tábuas, o maná, a vara de Arão, de Moisés, que estava na Arca da Aliança. Mas a Virgem Maria, ela é a Arca da Nova Aliança, porque ela carregou, foi o próprio Deus feito homem, e ele não ousaria tocá-la,
porque Ele é justo, porque Ele é santo. Só pensa isso quem está com a mente totalmente tomada pelos pecados da carne. Mas não pense para você que foi fácil. Por isso Ele é o santo dos santos, assim posso dizer. Não, o santo dos santos é Jesus, mas Ele é o maior de todos os santos, abaixo da Virgem Maria de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele lhe suportou. Existe também uma teoria para um homem judeu não se casar, porque casamento, não existia celibato para os judeus. Para o homem judeu não se casar, ele tinha que ser filho único de uma viúva. E uma das coisas que a piedade popular fala de São José, que até nisso, ele doou a sua vida. Por isso que nosso Senhor não se casou, porque ele era filho único da viúva Maria. Ele também é o padroeiro dos moribundos, porque na sua morte quem o assistiu? A Virgem Maria e nosso Senhor Jesus Cristo. Na quarta-feira em que São Padre Pio apanhava tanto do demônio, só havia um dia que ele não apanhava: o dia de São José. Ele é o terror dos demônios pela sua humildade. Ele é o maior humilde de todos. A gente fala do silêncio de Nossa Senhora até cantou, gente. Ela fala: fazer o que vos disser. O Pai, nós temos a passagem do Pai que fala. São José não tem uma fala, tão escondido. Jesus Cristo na sua humanidade precisava de um exemplo a seguir, e Deus escolheu São José. De todos esses exemplos, eu estou finalizando a minha fala nesse momento. Existe um milagre na cidade do Novo México, que é a escada de São José. Um convento foi construído e não fizeram escada para ir lá em cima para cantar, porque antigamente nas igrejas tinha que subir lá em cima para cantar o coral. E aí as irmãs falam: nossa, como é que vão fazer? E os engenheiros da época falaram: nós temos que quebrar, nós vamos fazer por fora. Elas fizeram o quê? Uma novena de São José. No 9º dia da novena, aparece o homem com um jumentinho pedindo emprego, com umas ferramentas manuais muito simples. A irmã leva até a igreja, ele aceita o serviço e fica alguns meses lá preparando. No final de tudo, quando fica pronta a escada, não existia engenharia naquela época, foi feita uma escada totalmente em espiral. Hoje a gente vê essas escadas em espiral. Aqui mesmo tem uma, né, padre? No fundo aqui, é em espiral, né? Não, né? Tem uma escada assim em espiral, feita em madeira. Ela não tem um prego sequer. Tudo é cravo com madeira. Detalhe: a madeira que foi feita essa escada não existe naquela região. Existe lá no Oriente Médio. E no último dia, quando estava tudo pronto, elas foram procurar o homem para pagar e não o encontraram. Colocaram nos jornais, anunciaram e nunca mais acharam aquele simples senhor que construiu a escada milagrosa. Quantos degraus tem a escada? 33, a idade de Cristo. Por isso, esse milagre que eu vos contei, eu acredito na assunção de São José, porque só um homem glorioso de corpo e alma poderia realizar tamanho milagre. Por que ele não pode realizar na sua vida o impossível? Qual o impossível da sua vida, meu querido? Eu completei 17 anos de caminhada, depois da minha conversão. Quando eu fui missionário, o Senhor me colocou dentro de uma comunidade religiosa, Filhos de São João Batista, comunidade de resgate. Era dificílimo trabalhar com dependente químico. Eles queriam parar e eu disse: não vamos parar. E qual vai ser o nome da fazenda? Nós vamos trazer o nome do nosso padroeiro, do nosso pai espiritual, do patrono da igreja, do exemplo de homem, para resgatar a dignidade perdida desses homens que estão sendo tratados como lixo por causa da dependência química. A fazenda vai se chamar São José, e veio muita confirmação e nós rezamos. Foi fundada aquela fazenda. A fazenda esteve para fechar, que ela ficava a 45 quilômetros de Curvelo, 31 só de estrada de chão, no meio do nada. E eu pedi: valei-nos São José, e ali procurando, vai fechar a fazenda? Não vai. Então você fica responsável. Eu fico.
E São José vai nos dar essa graça. Então São José nos dá a graça. A 18 quilômetros de Curvelo, 1 quilômetro de estrada de chão, bem de BR-135, ache uma fazendinha linda, 2 alqueiros, do tamanhozinho perfeito, lá com o poço artesiano, maravilhoso, uma teteia, mas estava com mato dessa altura assim. O banheiro do lado de fora parecia que não tinha piso, de tão sujo que estava, mas era o lugar que Deus preparou. E lá nós fizemos a Fazenda São José. Hoje, sede da comunidade Resgate São João Batista, onde é que tem grandes encontros da Virgem Imaculada. Ele nos valeu, Ele nos valeu. E lá recebemos todo tipo de homem. Muitos foram embora, passaram, mas todos eles foram abençoados por São José. Mas um em especial eu quero trazer um milagre, porque não há nada na sua vida que a piedade e a devoção a São José e a Virgem Maria não possa realizar. Um dia um jovem estava lá e ia embora, 4 meses, noiado, 16 anos, sabia ler nem escrever, mas esse milagre, vocês não vão ouvir da minha boca não, vocês vão ouvir da boca dele, porque não há nada de impossível que Deus não possa realizar. Por favor, Felipe. Eu ia trazer um vídeo, padre. São José foi tão abençoado, foi tão agraciado, que São José trouxe o homem lá de São Paulo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre Vamos aplaudir a São José, gente. São José, valei-me, São José, valei-me. Viva São José! Viva! Meu Deus. 10 minutos, Felipe. Primeiramente, padre, né, obrigado pela oportunidade também. Confesso para vocês que isso não estava programado, gente, eu estar aqui. Estava lá no Mato Grosso, nem é São Paulo ainda. Estava no Mato Grosso em missão, recebi esse convite e hoje eu estou aqui. Saí do Mato Grosso, vim aqui e eu quero dar esse testemunho para vocês. Eu quero falar 2 coisas muito especiais. Primeiro, que o Pai, ele não fala muito, ele faz, ele age. Segundo, que São José, ele age através, como ele é o provedor, ele é o sacerdote, aquele que conduz, e ele também é aquele que protege. Gente, eu posso dizer para vocês que tudo isso aconteceu na minha vida. Eu tenho pouco tempo, e nesse pouco tempo eu quero trazer uma palavra para o teu coração, e uma palavra que direcione para a nossa devoção a São José. Como assim, Felipe? Para você que não me conhece, eu me chamo Felipe, eu tenho 28 anos, sou natural da cidade de Sete Lagoas, mas eu moro no estado de São Paulo. Graças a Deus sou casado, né? Participei e fui missionário durante 10 anos também da comunidade Filhos de João Batista, mais conhecida como comunidade do Moisés Rocha. Foi lá dentro que eu tive o meu encontro com Deus. Muitos aqui talvez já viu meu testemunho, inclusive aqui na Gospel Mira. Muitos talvez já ouviu através de um CD, não sei. Eu fui usuário de drogas, eu participei do tráfico de drogas, fui preso várias vezes, 5 vezes. Tive uma vida perdida, entenda, a minha vida estava completamente perdida. Ninguém acreditava que eu teria mudança. Quando eu estava com os meus 16 anos, pensa comigo, a minha mãe chegou a me denunciar, onde eu fui preso pela 5ª vez. Ninguém acreditava que eu teria mudança. Foi até então que eu entrei para uma fazenda de recuperação, para ficar apenas 4 meses. Esse foi o tempo que eu dei. Mas entenda uma coisa, vai dizer em Provérbios, lá no capítulo 16, versículo 1, que o coração do homem lhe faz planos, mas a resposta certa ela vem da boca do Senhor. E quando eu então, ali pensando em ficar somente 4 meses, com 3 meses e 15 dias, tive um encontro maravilhoso com Deus. Este homem ali rezou por mim. Eu tive um encontro com Nossa Senhora, dentro de uma fazenda de recuperação, chamada São José. Ali eu posso dizer com toda certeza, que eu sou um fruto de São José também. Eu sou um fruto da intercessão desse glorioso São José. Ali Deus mudou a minha vida, ali São José intercedeu pela minha conversão. Mas entenda, gente, esse não é o maior testemunho que eu quero dar aqui para vocês. Quando o padre falava que São José, o pai, ele geralmente não fala muito, ele faz. E Rodrigo então, ele veio com toda essa explicação maravilhosa dessa tríplice coroa da vida de um homem. Eu quero dar um testemunho aqui para vocês. Quero dar um testemunho, padre. Eu saí dessa comunidade, não sou mais membro da comunidade, mas vivo uma vida missionária, entrega. Deus nos inspirou, Santa Família, que é propagar a devoção a São Luís Santa Zélia, a família Martã, que o Rodrigo acabou de dizer. Quando nós casamos no dia 3 de outubro de 2020.
No calendário litúrgico, o dia de Santa Teresinha. Ai, gente, eu gosto de ficar perto dos outros. Eu vou ficar perto de vocês. Vocês estão tão distante. E quando eu casei, gente, qual que é o sonho de todo jovem católico que casa? Não é ser pai de pet, é ser pai de 7. Verdade, não é? Sim ou não? Católico, de verdade, é ter muitos filhos. Quando eu e minha esposa casamos, nós já imaginava um mosteirinho de criança, de menino, e um convento de menina. Nós sonhávamos com isso. Gente do céu, eu e ela casamos, fizemos jejum de Sara e Tobias. E eu vi como Tobias é macho, gente, ficar 3 dias ali ao lado, sem fazer nada. E quando então nós fizemos aquele propósito, tudo, casamos na castidade, vivemos a pureza. Eu vi de uma vida desregrada, ela também não conseguiu sustentar uma vida pura até o casamento. Mas quando ali nós casamos, o intuito nosso era de ter filhos. Só que tem um porém, gente. Existe de um lado o desejo de nós ter filhos, e existe do outro lado a pressão das vovó, que quer ser doido pra ter netinho. Quem é vovó aqui, levanta a mão, por favor. Isso, você que é vovó, você que ainda não é, já tem nora, você que é sogra, levante a mão. Então tem muitas sogras aqui. Vocês são loucas. Primeiro mês a minha mãe ligou, cadê meu netinho? No outro mês a minha sogra, meu netinho. No outro mês a minha netinha, cadê? Eu já estou sonhando. E foi falando aquela pressão. E eu e minha esposa, a gente trabalhando, virando turno e fazendo turno e outro turno. Quem é casado sabe o que eu estou falando, mas amém. E gente do céu, a gente tentava, mas só que a gente descobriu algo. Nós descobrimos que a minha esposa, ela tinha suas impossibilidades. A minha esposa estava com endometriose altíssima. Descobrimos que ela estava com 2 cistos gigantescos nos ovários. Descobrimos que uma das trompas estava obstruída. Descobrimos, gente, tudo isso. Recém-casado, missionário, pregador, evangelizando numa plena pandemia. Fomos consultar com um médico bem católico, pensando assim, nossa, ele vai ser um sinal de Deus, pronto, ele vai falar ao contrário do que as pessoas de posto de saúde falaram. Tipo assim, nos descartados, gente, fomos num posto, fomos num médico, mas falou, ó, a probabilidade de você ter filho é 10%. E eu entendo, o desejo nosso é de falar assim, Deus, eu quero muitos filhos. E ali, quando a gente foi ter uma consulta com esse médico muito católico, ele falou assim, o negócio é o seguinte, você tem apenas uma saída. A sua esposa, ela fazer uma cirurgia, retirar uma das trompas, tentar salvar uma das trompas, para então ver se vocês então conseguem engravidar. Gente, naquele momento a gente chorou muito. Entenda, nós estamos agora diante de algo impossível. De uma realidade que aparentemente aos olhos da medicina não tinha jeito. Nós casamos na santidade, na castidade, e aí vem as brigas interiores. Muitas vezes a gente fala assim, dente banho na boca de cachorro mesmo, né Deus? Porque se um tantão de mulher julgando menino no lixo, um tantão de pessoas não querendo filho, abortando, e nós que queremos criar filhos para a santidade, o Senhor nos dá. Existe uma briga interior, muitas vezes o nosso coração, você que está aqui, talvez não é com filhos, talvez você está lá, Deus, eu rezo tanto e meu filho está perdido. Talvez você está lá, Deus, eu rezo tanto, mas o meu marido, parece que cada vez mais que eu rezo ele se perde. Existe uma briga interior, a verdade não é dentro de nós muitas vezes. Fala, por que ainda, Jesus? Por que ainda, Senhor? Aí juntou 3 coisas, Rodrigo, juntou 3 coisas, Padre. Que foi? Primeiro, providência. Recém-casado, gente, a gente vende produtos católicos religiosos. A cirurgia era 15 mil reais. Segunda coisa, bateu aquela pressão, até mesmo espiritual em nossos corações. A gente chorou muito. Vinha pressões na nossa cabeça, falou, pô, como assim, Senhor? A gente quer um filho a gente quer vários filhos para te servir. A terceira coisa, aquela realidade também do protetor. Mas, meus irmãos, até que um dia nós chorando, rezando, Deus falou no nosso coração, faz a 30ena de São José. Levanta a mão quem conhece a 30ena de São José, você que já rezou a 30ena de São José. Com certeza o Padre Oscar, ele conhece. E Deus colocou no nosso coração assim, reza a 30ena de São José. Eu falei, eu não conheço esse negócio, eu não gosto de muitas vezes de novena, 30ena, não gosto de... Mas vamos rezar.
A minha esposa falou assim: vamos rezar São José, vamos colocar nas mãos de São José. Gente, e é uma oração gigante, para quem já rezou sabe muito bem, é uma folha inteira, frente e verso. Todo dia você reza e coloca o seu pedido. E eu e minha esposa então começamos a rezar diante do glorioso São José, o nosso glorioso São José, o intercessor, o provedor, o patriarca, aquele que é o sacerdote do lar. Começamos a rezar, e nada, gente, deu 15 dias e nada, deu 20 dias e nada. E naquele momento, gente, naquela crise que a gente estava vivendo, naquela dificuldade, eu posso dizer para vocês, quando a gente completou 30 dias dessa trintena de São José, eu sei o que aconteceu. Para a glória de Deus eu posso dizer que o perfume do lírio de São José adentrou o útero da minha esposa, adentrou, limpou aquelas trompas que estavam obstruídas, retirou aqueles cistos. E para a glória de Deus, gente, está lá no útero da minha esposa Maria Teresa, uma filha amada que São José intercedeu para que ela chegasse. Eu quero te dizer, São José ele sustenta na providência, São José ele sustenta no espiritual, ele sustenta como provedor, no momento mais crítico da nossa vida de casal, naquela crise até mesmo, nós loucos falando: São José, dai-nos a graça. Eu lembro que a minha esposa rezava chorando, eu lembro que a gente pedia: Deus, dai-nos a graça. São José intercede por nós, nós queremos muito um filho, nós queremos muito uma filha que te honre. E São José, gente, eu posso dizer para vocês, o lírio de pureza dele passou lá em casa. No anjo não passou não, mas eu posso dizer, São José passou, e ele nos deu a graça desse milagre. Eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, reze a São José, porque se ele não dá com as mãos, ele mete o pé. Porque entenda uma coisa, quando o padre falou, pode aplaudir a São José, quando o padre ele falou que o pai, ele fala pouco, mas ele faz. Gente, eu escutei aquilo, eu estava lá atrás ainda. Quando eu escutei aquilo, Deus falou muito ao meu coração. São José, ele não fala muito, mas ele faz muito. Eu não sei qual é o seu tipo de devoção, São José. Eu não sei o que você está vivendo, mas se São José intercedeu para que a criança estivesse hoje no útero de uma esposa, estivesse sendo gestada, eu te pergunto, o que é impossível para esse grande santo? Deixa eu te dizer, ele está do ladinho do trono de Deus, ele sussurra no coração de Jesus as nossas intenções, ele provê as nossas necessidades, ele protegeu a nossa fé, ele sustentou a nossa esperança. No momento mais difícil, sabe o que nós fazemos? Rezamos a São José. Foi a primeira trintena que eu rezei. Gente, foi assim, ó, acabamos a trintena no domingo. Sabe que dia que minha esposa descobriu que estava grávida? Na segunda. Meu Deus do céu. São José ele faz. Eu quero dar esse testemunho para vocês. Sim, eu vivi uma vida errada lá atrás, mas entenda, Deus por graça e misericórdia me livrou lá das drogas lá atrás. São José intercedeu lá atrás, mas é para mostrar que ele caminha conosco do início de uma fazenda até o último segundo da nossa vida. São José ele intercede. Talvez hoje você não esteja clamando a São José um filho, mas talvez você esteja clamando um grande milagre. Eu não sei o que é que você está pedindo a São José, mas eu vim aqui para dizer, tenha esperança. O que São José não dá com as mãos, ele mete o pé e consegue essa graça, porque ele é pai, e pai é provedor, ele dá para os filhos aquilo que os filhos necessitam. Finalizo porque meu tempo é curto, meu tempo já acabou, e eu quero te dizer, nessa noite, se consagre a São José. Nessa noite, dê para São José. Nessa noite, fale com São José. Talvez ele não vai falar nada, porque ele fala pouco, né, padre? Mas ele com certeza vai falar com quem tem a capacidade total de conceder a graça que você pediu, que é nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Pai para te conceder. Deus Pai escolheu muito bem o seu representante, São José. Fala pouco, mas faz muito. São José, ele quer fazer na tua vida um grande milagre. Ele quer interceder por um grande milagre. E hoje São José ele vem no nosso meio.
através dessa pregação maravilhosa, através desse testemunho, somente para complementar, eu quero te dizer: valei-me São José. Aplauda São José, aplauda São José. Vai ficando de pé. Há mais de 12 anos esse menino estava lá na fazenda, e aqui a cena se repete. São José, a Virgem Maria, hoje ele é pai de família. Quando nós rezamos, esse menino saiu fumaça, fedeu enxofre, caiu lá aquele que ia ser morto, e nasceu esse missionário, e Deus o honrou para estar aqui dando testemunho de uma graça alcançada, mais uma por São José. E a Nossa Senhora trouxe ele aqui para dizer da piedade e devoção. Invoque o nome do Senhor e deixe Ele manifestar essas curas e milagres. Eu vi na vida do Felipe, eu vi esse menino suar fumaça preta. Eu trabalhei com enxofre, eu sei o fedor do enxofre, onde eu trabalho tem enxofre. Invoque o nome do Senhor, e o impossível vai realizar, e deixa Deus restaurar a sua casa. Canta assim: invocamos. Invocamos o teu nome, o teu nome. Invocamos, invocamos o teu poder, o teu poder. Ó glorioso São José, invocamos, invocamos. Canta bem alto. A tua presença no meio de nós. Invocamos. Bem forte, cantemos. Invocamos. Pode ser mais forte, o teu nome, o teu nome. Invocamos, invocamos o teu poder, o teu poder. Invocamos, invocamos a tua presença no meio de nós. Manifesta, Senhor, o teu poder. Manifesta, Senhor, o teu poder. Manifesta, Senhor, manifesta, Senhor, na tua força. Manifesta, Senhor, nesse lugar o teu grande amor, que tudo podes curar. Mais uma vez, manifesta, manifesta, vai! Manifesta, Senhor, o teu poder, através da intercessão de São José, com prodígios, milagres. Vem, Senhor! Manifesta, Senhor, manifesta, Senhor, nesse lugar o teu grande amor, que tudo podes curar. Erga suas mãos para o céu e solta sua oração de olhos fechados e deixa o milagre se manifestar. E São José, intercedei por esses milagres, intercedei, São José. Nós queremos, ó Deus, te pedir nessa noite, de uma maneira muito particular, o patrocínio de São José, a quem nós podemos recorrer, a quem pode nos bancar, a quem pode nos sustentar. Recebe, São José, a nossa oração nessa noite. Recebe, São José, aquilo que é um milagre para nós. Assim, São José, como o Senhor teve nos braços o menino Jesus, o Verbo encarnado, interceda no dia de hoje por nós. Nos pegue hoje em teu colo, São José. O Senhor é a visão, o Senhor é a graça viva, o Senhor é a presença do Pai vivo aqui nessa terra. O Senhor é o representante de Deus Pai aqui nessa terra. Então, São José, pegue estes teus filhos no colo,
Abrace-nos, São José, como o Senhor abraçou o menino Jesus. Cuida, São José, daquilo que nós mais trouxemos como intenção. O Senhor sabe, São José, o quanto nós muitas vezes fraquejamos. O Senhor, São José, que sabe das nossas debilidades, intercede por nós nessa noite. Assim como o Senhor intercedeu pelo nascimento da Maria Teresa, o Senhor, São José, sabe o que cada um desses irmãos aqui trouxe no coração. O Senhor sabe cada uma das Maria Teresas que aqui está no coração. O Senhor sabe de cada um dos milagres que cada um está pedindo. Ó São José, interceda por esse milagre. São José, se o Senhor não dá com as mãos, mete com o pé. Conversões que precisam, milagres impossíveis, coisas, realidades que precisam ser mudadas. São José, pode meter com o pé, pode entrar com tudo, São José, pode fazer e interceder pelo milagre. Que o teu perfume espalhe, propague nesta noite. Nós pedimos que o perfume do teu lírio de pureza chegue até a nossa casa. Eu quero convidar você, estende as tuas mãos em direção da tua casa. Isso. Estende as tuas mãos. Peça a São José que o perfume do lírio de pureza chegue até a sua casa. Nós pedimos, São José, a graça de sentir ao pisar na nossa casa. Nós pedimos a graça, São José, de sentir o perfume do Senhor naquela casa. São José, toma as rédeas. São José, seja o provedor, seja o sacerdote, seja o protetor da nossa casa, São José. Quero convidar com muita fé. Talvez o seu milagre não é uma Maria Teresa. Talvez o seu milagre esteja agora sentado no sofá e não quis vir para cá. Talvez o seu milagre seja uma pessoa que está hospitalizada. Talvez o milagre da sua trintena seja um filho nas drogas, uma doença, uma pessoa que está na UTI. Eu não sei qual é o seu milagre. Talvez o seu milagre é você mesmo que se encontra aqui. Sinta as mãos de São José sobre a sua vida agora. Sinta o patrocínio de São José. Sinta o acolhimento de São José. Recebe, São José. Passeia na nossa casa, São José. Passeia na vida dos nossos filhos, das nossas esposas, dos maridos. Passeia, São José, e perfuma aquilo que está fétido. Assim como o Senhor, São José, perfumou a minha vida. Eu estava podre, São José, e o Senhor perfumou a minha vida. Perfuma aquilo que esteja já morto. Perfume aquilo que já esteja fétido. Interceda, São José, por este milagre. Obrigado, São José. Recebe, manifesta. Manifesta, Senhor, o teu poder, com prodígios, milagres, sinais, com prodígios, milagres, sinais. Manifesta, Senhor, nesse lugar, o teu grande amor, que tudo podes mudar. E só dizer para vocês, meus irmãos, eu já pedi muito patrocínio. Hoje eu estou entendendo o que é patrocínio. Eu já pedi muito patrocínio para eventos católicos. Eu ia até as lojas, as empresas e pedia patrocínio. E o patrocínio é aquele que faz acontecer o evento. O patrocínio é aquilo que banca o evento acontecer. Com certeza tem muitos apoiadores da Casa da Gospel que patrocina para que tudo isso aconteça. São José é o patrocinador para que a graça aconteça na tua vida, para que a glória de Deus aconteça na tua casa e para que as conversões aconteçam na sua vida. Ele é o patrocinador, Ele é aquele que provê, Ele é aquele que dá o sustento, para que você não deixe de fazer a vontade de Deus em nenhum momento. São José é o patrocinador. Valei-me, São José. Viva São José! Viva!
Glória a Deus. Muito bom. Vamos agradecer o Rodrigo e o Felipe.